dizer para vocês, minhas natubelas maravilhosas, que eu estou muito feliz, mas não pelo que está acontecendo, mas sim pelo que ainda vai acontecer ainda nas nossas vidas, e eu creio nisso. E hoje, como eu falei anteriormente, eu estou muito, mas muito motivada mesmo para que as coisas mudem, o nosso mindset mude. Eu tenho certeza que se você tiver com o coração aberto, com a mente aberta, disponível para receber hoje aqui o que nós vamos passar para vocês, se a gente conseguir mudar, pelo menos assim, ajudar pelo menos uma, duas, três mulheres, mas a gente quer alcançar muito mais, porque isso sim é possível e nós estamos aqui para isso, para dizer para você que é possível, que você consegue. Só que antes da gente começar, gente, eu quero dar uns recadinhos aqui, que a minha Imperial ali, a Ana, maravilhosa, me lembrou. Verifique se você quer realmente que a sua câmera esteja aberta, porque às vezes a gente acha, né, inicia, entra na sala, pensa que a câmera está fechada e não está. E aí, às vezes, a gente precisa trocar uma roupa, precisa ir a um banheiro, fazer alguma coisa, e aí a nossa câmera está aberta. E aí, para que não aconteça nenhum imprevisto, a gente pede que você verifique se realmente você quer que a sua câmera esteja aberta, tá bom? Outro recadinho importante é que você dá tempo, tá? De você pegar caneta e papel, porque os nossos encontros aqui, os nossos encontros na Tubela, gente, vai ser um momento que realmente você vai precisar anotar em alguma coisa. Quando a gente anota, assim, a gente não pode confiar só no na nossa memória, na nossa cabeça. A gente precisa anotar alguns insights que você pode ter aqui para que você coloque em prática, né? E hoje, dentro desse treinamento, nós vamos passar alguns insights aqui para vocês que, com certeza, se você anotar, você vai conseguir alcançar melhor os seus objetivos. E hoje, gente, nós vamos falar sobre, dá tempo até de você chamar aí mais uma amiga aí, alguém da sua rede. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes e superação de desafios. Eu acredito que cada uma de nós aqui já passamos por momentos difíceis e já superamos alguns momentos difíceis também. A gente já superou algumas coisas. Porém, eu também quero dizer para você que você ainda não alcançou os seus objetivos, outros objetivos, você ainda não mudou de PIN, você de repente não chegou a diamante, ainda não chegou a duplo, triplo, imperial, porque você tem alguma crença que te limita. Porque tudo que a gente ainda não conseguiu, com certeza tem uma crença limitante que nos impede de alcançar. E eu sei porque eu já superei várias crenças. E essas crenças, gente, são crenças que são instaladas na gente. Quando a gente nasce, né, quando a gente é novinho, a gente tem o nosso cérebro, ele é tudo limpinho, entendeu? É tudo lá. A gente que vai ao longo do tempo com a nossa família, com o convívio com a família, com a sociedade. Ao longo do tempo, essas crenças vão sendo instaladas na gente. E a gente não consegue superar, a gente não consegue avançar, ultrapassar barreiras, porque a gente nem, muitas das vezes, a gente nem sabe e nem entende que nós temos essas crenças. Porque a gente vive ali praticamente no piloto automático. Coisas que a gente escuta. Quem nunca escutou? Ah, mulher não serve para, só serve para pilotar fogão. Hoje eu vou falar numa linguagem feminina. E aí a gente, sem querer, acredita que isso é verdade. Tem muitas mulheres hoje que já alcançaram muitas coisas, nós já avançamos muito. Eu até falei isso. A gente está num mês muito importante, que é o mês das mulheres, março. A gente falou muito isso já anteriormente. Falamos, eu fiz uma live no Dia da Mulher e a gente falou muito sobre isso. Porém, ainda existe
pessoas, ainda existem mulheres que a gente precisa alcançar. Elas precisam ouvir, né? Porque é muito fácil a gente ouvir que coisas ruins, acreditar em coisas ruins, sendo que acreditar em coisas ruins dá o mesmo trabalho de acreditar em coisas boas. Então, para que que eu vou ouvir, eu vou trazer para dentro de mim palavras que vão me limitar, vão me impedir de avançar, de alcançar os meus objetivos? Porque eu estava conversando aqui com o Luciano e falando uma coisa muito importante. Gente, vocês, olha só que forte. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Olha só que forte. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, por que será que algumas pessoas avançam? Por que que muitas pessoas conseguem mudar a sua vida, conseguem alcançar seus objetivos e outras pessoas não? A gente fala muito de ambiente. Sim, porque o ambiente também favorece, porque o ambiente em qual nós somos criados, esses ambientes, eles determinam as nossas crenças. E a gente precisa ter muito, mas muito cuidado com o que a gente acredita, com o que as pessoas falam para a gente. Vai que a gente acredita, né? Então, a gente precisa entender sobre crenças, essas crenças, identificá-las, para que a gente ressignifique tudo isso, para que a gente dê um novo significado. Então, só para vocês entenderem, o que são crenças limitantes? Crenças limitantes são pensamentos enraizados que nos fazem acreditar que não somos capazes de algo, de alcançar algo. Elas surgem da educação, de experiências passadas e até mesmo da sociedade. Então, a gente vive numa sociedade também um pouco machista, uma sociedade ruim. Existem pessoas ruins que, em vez de falar coisas boas, por isso que o ambiente do multinível ele transforma a vida das pessoas. Porque dentro desse mercado, agora a gente falando dentro do mercado qual a gente atua, a gente só escuta coisas boas. A gente assiste um treinamento, a gente está com pessoas, a gente se cerca de pessoas que falam para a gente: vai lá, você consegue, eu estou aqui com você, você é capaz. Porque que todas as pessoas que de repente hoje não fazem multinível, mas que já fizeram anteriormente, elas conseguiram avançar. Algumas pessoas, porque elas simplesmente elas deixaram que essas palavras entrassem na mente delas e fizessem elas avançarem. Porque quando você fala para alguém que você acredita nela, que ela é capaz, isso faz muita diferença. E muitas das vezes a gente, no nosso ambiente mesmo, a nossa casa, dentro da nossa casa, às vezes a gente coloca essas crenças na nossa família, nos nossos filhos, quando a gente faz uma comparação. Ah, o fulano você devia ser igual a fulano, porque a fulana é assim, porque o fulano faz assado. Então, isso tudo vai moldando, né, as nossas crenças, porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é real, o que é imaginário. Quando a gente vê um filme, por exemplo, um filme de terror, a gente sabe que é um filme, mas aí a gente fica com medo. Se cair alguma coisa lá na cozinha, tu já sai correndo com medo, pensando que é o fantasma que tá vindo te pegar. Se você assiste um filme triste, você sabe, poxa, que é um filme. E aí você começa a chorar, você fica ali cabisbaixa. Então, por que isso? Você sabe que é um filme. Porque o teu cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, a importância da gente se cercar de pessoas que nos motivem, que nos levem para frente, que falem coisas positivas para a gente, faz toda a diferença. Aqui eu trouxe algumas frases que são muito comuns, que geralmente as mulheres falam, né? A gente fala pra gente, eu não sou boa o Ah, suficiente. Quem nunca ah. falou assim, eu não sou boa o suficiente?
Tá mudo. Tá ouvindo agora? Sim, agora sim. Agora sim. Tá, então alguém que fechou meu microfone aqui. Então tá, até onde que ouviu, Ana? Eu estava falando? As frases, algumas frases comuns que a gente costuma falar pra gente. Vou Isso, repetir novamente. isso. Eu não sou boa o suficiente. Geralmente a gente se limita, a gente deixa de alcançar, de avançar, de alcançar coisas maiores na nossa vida porque a gente acredita que não é boa o suficiente. Isso, gente, se dá muito a comparação. A comparação, não que seja algo ruim, que a comparação não é uma coisa, depende de como você vê. A internet hoje, ela nos leva a acreditar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Você olha para as pessoas fazendo e aí você fala: Poxa, o fulano faz tão bem e eu não consigo ser assim, igual a fulana. Só, gente, que a gente precisa só fazer. A gente precisa acreditar na gente. Porque se eu fosse pensar assim, eu tenho pessoas que eu me inspiro. Eu vejo, eu acho bonito, eu acho legal como que essas pessoas agem, como essas pessoas fazem, e eu falo, nossa, eu admiro. Eu me inspiro nessas pessoas, mas eu não me comparo, porque cada uma de nós somos únicas, e isso é que nos torna especiais. Você é especial porque você é a única, do seu jeito. Então você precisa entender isso. Tem mulheres que falam, mulheres não têm sucesso nos negócios. Onde isso, gente? Mulheres têm sim sucesso no negócio. Hoje nós temos várias mulheres que estão à frente de grandes empresas, mulheres que inventaram várias coisas aí, mulheres de muito sucesso. E qual a diferença dela para você? Qual que é a diferença dela para você? É só que ela acredita que ela pode. Hoje nós vivemos coisas que há um tempo atrás parecia ser impossível. Mas impossível é só uma palavra, porque tudo é possível para aquele que crê. E eu creio. Eu vivi sempre, eu nasci muito pobre, perdi meu pai muito cedo, a minha mãe teve que criar eu e meus irmãos sozinha. Minha mãe construiu a nossa casa aos pouquinhos. Quem já viveu uma situação dessa sabe como é que é. Consegui um dinheirinho aqui, faz um cômodo, consegui um dinheirinho ali, faz outro cômodo. Quando chovia na nossa casa, a gente tinha que correr, pegar as panelas e colocar nas goteiras que tinha na casa. Eu tenho traumas. Se alguém pegar minha toalha, eu fico louca, porque na minha casa eu tinha que dividir a minha toalha com meu irmão. E isso eu achava, nossa, era o fim do mundo para mim. Então a gente, pelo menos eu não tive um ambiente. Claro, quem nasceu já nasceu no berço de ouro, teve várias oportunidades na vida. Eu não posso culpar a vida que eu não tive oportunidades. Se eu realmente alguma coisa no passado eu não conquistei, foi porque realmente eu não visualizei isso, eu não dei valor, porque tudo que a gente quer, tudo que a gente almeja e que a gente acredita, a diferença é só que a gente precisa acreditar. Então a gente precisa acreditar e agir. As pessoas, as mulheres, principalmente as mulheres, elas têm medo de tentar fazer algo porque ela tem medo de ser julgada. Se eu fosse pensar assim, eu não estaria aqui, porque quantas pessoas estão aqui na sala que algumas pessoas vão gostar do que eu estou falando, vai fazer sentido, e outras pessoas não. Algumas pessoas podem julgar. Eu não gostei do jeito que ela fala, eu acho que o que ela falou não fez sentido. E tá tudo bem com isso. Se eu precisar abrir uma live no meu Instagram, eu vou abrir e vou fazer. Porque hoje o meu mindset mudou.
porque eu tenho o conhecimento de que eu sou capaz. E, gente, olha, eu posso dizer para vocês hoje, você hoje vai se tornar uma mulher diferente. A partir de hoje, você vai ser uma mulher diferente, porque o conhecimento é libertador. Você jamais pode dizer, eu não tenho, eu não consigo tal coisa, porque hoje você descobriu aqui, você vai descobrir até o final desse treinamento que você pode sim, que você é capaz. Algumas pessoas já entram dentro desse negócio achando que, nossa, não, eu acho que não dá para mim, eu não consigo, eu não sei vender, eu não sei fazer, eu não sei falar. Feito é melhor que perfeito. Você precisa só fazer e acreditar. Quando a gente nasce correndo? Não. A gente se arrasta ali, depois a gente engatinha, depois a gente começa a pegar nas coisas e levantar um pouquinho, cai, depois a gente anda, depois a gente corre. E a vida é assim, nos negócios são assim. Eu precisei empreender de verdade, empreender, abrir um negócio para eu entender e mudar muito a minha mentalidade. Porque a vida não é fácil, realmente. Porque todo mundo fala isso, não é fácil. Gente, não é fácil, mas não é impossível você conquistar. Não é possível você fazer, você ser bem-sucedido. E fracassar também não tem problema. Fracassar faz parte do processo. Na primeira vez que você for falar, você vai gaguejar, você vai ficar nervosa. Eu fico nervosa antes de começar, antes de pegar o microfone, de falar. É normal, todo mundo, até os cantores famosos, vários palestrantes famosos, isso é normal. Você só precisa acreditar que você é capaz de fazer. Só isso. E hoje eu estou aqui para te dizer isso, que você é capaz. Você só precisa mudar. É isso que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. E essas crenças atuam como barreiras invisíveis, impedindo o nosso crescimento. Talvez você está se sabotando, falando para você que você não é capaz, que você não pode, você não fala bem. Vocês já viram dentro do multinível pessoas, gente, que nem pessoas que não têm ensino, que são analfabetas, mudando de vida. Eu já trabalhei numa empresa que o cara saiu do, a gente falava que era até do lixo ao luxo. O cara era um catador de lixo e ele conseguiu, ele avançou, ele alcançou. E nós mulheres, e muitas outras mulheres, dentro de vários segmentos, até dentro do multinível, tem várias mulheres que a gente pode se inspirar, até mesmo aqui dentro da Atlântica, nós temos mulheres incríveis. Essas mulheres aqui que estão à frente desse negócio, desse projeto Nato Belas, são mulheres incríveis, mulheres que estão se disponibilizando para trazer algo para mudar a sua vida, mudar a sua história. E por isso que a gente pede que vocês venham com a gente, que vocês nos ajudem a trazer outras mulheres para estar aqui, gente, para estar ouvindo. Você tem noção do seu propósito? O seu propósito não é só realmente mudar a sua vida, é ajudar outras pessoas a mudarem de vida também, outras mulheres. Porque as mulheres têm mais dificuldade, porque a mulher é mais sensível. A maioria dos homens, tanto é que se fala, né, que o homem é a força, a mulher é a direção, porque a mulher não é força, a mulher é frágil. Mas a gente, não precisa ser forte, não. Mulher não precisa ser forte. Mulher precisa ser mulher. Pode ser sensível, sim, mas ser corajosa, porque você é corajosa, você é virtuosa, você é capaz. Então, são essas coisas que você precisa falar para você, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Nós vamos identificar. Por isso que eu pedi para vocês pegarem o papel, porque eu gostaria que, de repente, nesse momento, se você tem um papel, você escrever. Que é importante você identificar o que Eu está preciso te primeiro dessa impedindo de pedra, é avançar. ela, espera aí. Que está impedindo? Quais são as suas crenças limitantes?
Pense em algo que você deseja alcançar, mas sente que é impossível. Pense agora. Agora pergunte-se: por que eu acredito que não consigo? Isso é realmente verdade ou é apenas medo? Porque medo, gente, é normal. Você pode sentir medo. O medo faz parte. O medo, você precisa, é um Nossa, ele tava sentimento e aí? você precisa sentir. Você Sério? precisa ter medo, porque o medo ele te protege. Tá vivo? Não, Mas sério. você precisa ser corajosa. Você precisa identificar isso, você dizer, isso é só um medo. E eu vou fazer. E como que a gente supera os nossos medos? É fazendo. Eu sempre, quando eu comecei a dirigir, meu Mental, Deus, meu. era um tormento. Eu passava mal, eu tremia, eu dava dor de barriga, eu falava, nunca vou dirigir, porque eu sou estabanada. Olha só as coisas que eu falava para mim. Não, eu não tenho coordenação motora, eu derrubo tudo, eu sou estabanada, aqui eu tô aqui nesse momento, daqui a pouco eu tô pensando em outra coisa, eu vou estar dirigindo, daqui a pouco eu vou pensar em outra coisa, eu vou bater o carro, não vou dirigir, eu passava mal, mas eu tive um propósito. Eu precisava dirigir, eu precisava levar o meu filho para as terapias, porque alguém tinha que trabalhar dentro de casa. Eu e o Luciano tinha que trabalhar e eu tinha que levar eles para terapia. E quando ele era muito pequeno, era muita coisa, gente. Era fono, era psicólogo, era não sei o quê, era o dia todo correndo para lá e para cá. Leva um para a escola, leva outro para a escola, leva outro para. É natação, é não sei o quê. Então, eu falei, não, eu não posso depender das pessoas, eu tenho que ir fazer. E aí eu identifiquei que isso era um medo. E aí eu achei uma pessoa que falou para mim, Celes, pensa, não é o carro que te domina, é você que domina ele. E aí eu parei para analisar aquilo e falei, realmente, é o carro, eu que vou dominar ele. Eu aprendi, eu entrei na autoescola, eu aprendi, eu passei, então eu sei dirigir. E aí assim eu fiz. Fui para cima nos primeiros dias, eu quase morri, mas o que me fez perder o medo? Fazer todo dia. Eu tinha que ir para lá, eu tinha que ir para cá, eu tinha que levar para lá, e isso me trouxe confiança. E é isso que você precisa é, colocar na sua cabeça. É cada coisa, cada vez que você faz, cada vez um pouquinho, que vai te trazer confiança. E identificar e falar, cara, o que eu quero? Você já pensou nesse negócio impossível que você acha que é impossível você não conseguir? Sim. Então você pensa também numa pessoa que já conseguiu. Se alguém conseguiu, você também consegue. Porque eu falei lá no começo que nós somos imagem e semelhança do Criador. Porque eu cheguei imperial e você não chegou? É só alguma crença que está te impedindo, é só um tempo, um processo, um trabalho. Mas você vai chegar e eu tenho certeza disso. Você não é diferente de mim. Ah, por que que eu estou aqui falando com vocês, dando um treinamento? É possível para a Celes, mas não é possível para mim? Não, é possível, porque se eu conseguir, você também consegue. E sempre que alguém me pergunta alguma coisa, você consegue fazer tal coisa? Eu falo, alguém já conseguiu? Eu também consigo, porque eu sou bem assim. E você não precisa de ninguém para te desafiar. Você precisa se desafiar. Todo dia você precisa levantar, olhar para você no espelho e se desafiar, porque crenças limitantes é falta de também, gente, de empoderamento. É falta de empoderamento. Quando você se empodera, quando você olha para você, pessoas que têm autoestima baixa, elas não conseguem avançar. Por quê? Porque elas têm crenças limitantes. Então você precisa identificá-las para você crescer. E ao analisar as suas respostas, você começa a perceber que muitas dessas crenças não são verdades absolutas, mas sim construções mentais. Coisas que você falou para você, coisas que pessoas falaram para você.
Geralmente, às vezes, quando a gente é pequena, né, nós mulheres, a gente, isso é de forma, não é proposital, mas isso acontece quando você é pequena, você ganha dos seus pais o quê? Mulher. Ganha uma vassourinha, ganha uma panelinha, ganha um fogãozinho, né? Uma bonequinha. E tá, é ótimo isso, porque nós temos essa essência. A essência da mulher, da mãe, da mulher de casa, provedora ali dos filhos, auxiliadora do marido. Isso tem que ser assim, mas de forma involuntária, essas crenças são colocadas na nossa cabeça, que a mulher só serve para cuidar da casa, e não é verdade. Se você nasceu, Todo mundo vai você estar aí, está gente. aqui, é porque você é capaz. E aí, como, Séries, eu faço para superar essas crenças limitantes? Reescrevendo a sua história. É isso que você precisa fazer. O passado é passado. Ele só serve de lição para gente. O que alguém falou, falou. O veneno só faz efeito se a gente beber. Então, a partir de hoje, você já entende. Você já sabe, você já está ouvindo aqui que isso são crenças, são coisas palavras que as pessoas jogam no seu ambiente, na sua casa. Existem mulheres que não têm o apoio do marido, às vezes o marido fala: Ah, você não serve para nada, entendeu? Só serve aí para fazer a comida e olhe lá, porque quando a mulher faz ainda prepara a comida, o cara ainda fala que a comida tá ruim, tá sem sal, que tá isso, não elogia. E você precisa identificar essas coisas, esse ambiente, para que você avance, para que você não se paralise. Substitua pensamentos negativos por afirmações positivas. Exemplo, você tem que trocar. Eu nunca serei líder, por eu estou aprendendo e me desenvolvendo para liderar. Hoje você não é, ainda, porque você ainda não sabia, mas agora você já sabe. Então agora você vai agir de forma diferente. Você vai mudar a forma como você fala, para que o seu cérebro, porque tudo que você fala, o seu cérebro entende como verdade. Entendeu? Cerque-se de pessoas que te inspiram. O ambiente, as conexões certas vão te ajudar a mudar a sua mentalidade. Por que nós pensamos no Nato Belas? Porque nós pensamos nesse treinamento para que você tivesse aqui, para que você tivesse envolvida com outras mulheres, para que você tivesse ouvindo essa liderança feminina maravilhosa, que cada uma tem uma história, cada uma tem algo, uma experiência para contar para você. Fique sempre com seu líder, esteja sempre perto dele, perto de pessoas que vão te motivar a crescer, pessoas que falam coisas boas para você. A ação gera confiança. Comece com pequenos passos. Ah, se você ainda não é bom em falar em público, pratique com pessoas próximas. Coloca a sua família no sofá, liga lá a TV e começa a falar. "Ah, vou mostrar aqui o plano da minha empresa para vocês. Vou mostrar aqui, vou falar sobre os produtos. Faz uma reunião com as amigas. É assim que começa. Você vai falando. Aprenda também a ouvir. Às vezes a pessoa não quer assistir um treinamento porque ela fala, "Ah, já ouvi isso." Mas se você já ouviu, mas você não faz, é porque você não aprendeu. Então você precisa ouvir quantas vezes for necessário. Busque referências femininas. Muitas mulheres enfrentam desafios e venceram. Se elas conseguiram, você também pode. Gente, eu engravidei com 17 anos. Com 20 anos eu já tinha duas filhas. Você tem noção disso? Vivia num relacionamento tóxico. Eu tive que largar tudo lá em São Luís, porque eu sou maranhense, eu larguei tudo, meu trabalho, a minha casa, eu tinha minha casa maravilhosa, eu tinha um trabalho maravilhoso. Com 20 anos de idade, eu já estava uma carreira é, já estava avançando, porque a mulher, quando. Eu acho assim, pelo menos isso aconteceu comigo. Eu engravidei cedo, então eu precisei, sei lá, eu evoluí muito rápido para ser mulher. E eu tive que largar tudo e vim para o Rio de Janeiro, para uma casa do meu padrasto, que eu nem conhecia, que ainda era namorado da minha mãe, depois que eles casaram.
Eu tinha medo de sair na rua, porque eu achava que o Rio de Janeiro só tinha tiro, só tinha bandido. Com duas filhas pequenas, eu larguei tudo, eu só vim com as roupas que a gente tinha. Você tem noção dos desafios que eu enfrentei? Eu poderia ter falado assim, eu nunca mais eu vou conseguir uma pessoa, eu nunca mais, eu não vou me casar, eu não vou formar uma nova família, mas não. Deus tem algo maravilhoso para sua vida. Tem mulheres, você conhece mulheres que falam assim, eu tenho um dedo podre para o homem. Gente, essas crenças que te limitam a ter um relacionamento maravilhoso, a ter uma vida financeira maravilhosa, a ser bem-sucedida no seu trabalho. Isso são só crenças. E você vai mudar tudo isso, porque você pode. Você não precisa ser, você tem que ser bem-sucedido em tudo. Nessas áreas da sua vida, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, porque você é abençoada. Você precisa ser bem-sucedida. Não tem como você ter um relacionamento bom se você tem uma vida financeira toda ruim, porque não tem relacionamento que aguente. Não tem como você ter uma vida amorosa, uma família bem estruturada, se você, espiritualmente, você é uma pessoa desequilibrada. Se você não acredita em nada, se você não tem inteligência emocional para lidar com as situações, porque você é a direção da sua casa, a direção da sua família, porque você é uma mulher virtuosa. Então, muitas mulheres busquem essas referências. Escute histórias. Esse ambiente aqui que você está é um ambiente propício para você avançar, para você crescer. E reflita sobre as suas vitórias. Você já superou obstáculos antes. Use isso como prova de que você é capaz. Eu tenho certeza que você já passou por algum momento difícil na sua vida, mas você está aqui. Pensa numa pessoa forte, a mulher. Você acha que Deus ia mandar o homem ter filho, parir? Não tem como, gente. É uma dor que parece a dor da morte. Só a mulher para aguentar. Quantos desafios você já enfrentou com seu filho pequeno, chorando a noite toda, peito todo rachado, entendeu? Sangrando. Você, a criança chora para mamar, você chora junto. É loucura, entendeu? Então, assim, quantas outras coisas, quando você achou que tudo estava perdido, tudo aconteceu, a sua vida mudou. Isso é que você precisa dar valor. Isso se chama também gratidão. Porque quando você é grato pelas coisas que você alcança, outras coisas mais virão. Tá bom? Então, a minha parte hoje eu já fiz. Espero que tenha feito sentido para vocês, mas eu vou estar aqui com vocês outras vezes. Espero que vocês possam estar aqui conosco. E eu quero chamar uma mulher muito especial. Eu agradeço muito a Deus por ter conhecido ela. Nós temos uma história assim parecida porque nós somos mães atípicas, nós temos filhos autistas. Então, assim, eu vejo e me inspiro nessa mulher também, porque é uma pessoa incrível, forte, uma mulher que, poxa, ultrapassa barreiras, fazer tudo o que ela faz, tendo um filho especial, que precisa de um cuidado mais, com mais atenção, eu tiro o chapéu para você, Renata Nobre. E eu quero dizer que eu tenho orgulho de ter te conhecido e de poder te chamar de amiga. E eu quero passar a bola para você. Quero deixar aqui que você deixe a sua mensagem e quero agradecer a todas vocês por estarem aqui com a gente. Gratidão, espero que tenha feito sentido para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Teles, você deu um show à parte, viu? A gratidão é minha. Você é uma pessoa muito inspiradora, né? Você consegue colocar a emoção de verdade naquilo que você fala, né? Então, assim, a honra é minha, né? De ter a oportunidade de ter conhecido você, de ter conhecido o Luciano, que hoje são pessoas que... uma coisa que eu gosto de falar, gente, o multinível, a gente fala de relacionamento, né? Mas, na verdade, né, a gente cria relacionamentos incríveis, amizades incríveis. Eu me achava uma pessoa extremamente sozinha. Tem muito dessa questão, né?
Eu vou me apresentar aqui, porque tem muita gente convidada, muita gente nova, né? O meu nome é Renata Nobre. Eu não falo mais que eu sou triplo diamante, porque isso era uma crença limitante. Agora eu sou uma imperial em construção. Então, quero me apresentar para vocês. Eu sou uma mãe atípica, né? Eu tenho um filho especial, assim como a Séries também tem, e desenvolvo a Atlântica Natural, assim, com muito amor, com muita intensidade, né? Porque, como eu estava contando para vocês, eu tinha essa condição, né, de até me sentir muito sozinha, porque eu acredito que muitas de vocês aqui, só um minutinho, muitas de vocês aqui devem ter, né, esse sentimento, né? São momentos que a gente tem na vida, são dificuldades, são os desafios. Ô, Sérgio, eu vou pedir para você passar para mim, você passa para mim, tá? Porque aí eu não vou trocar o slide, não. A gente passa por muitos desafios, né? E complementando um pouco, né, do que a Séries falou, né? Eu tive muita, né? Além de rótulos, né? Que às vezes as pessoas põem na gente, que também faz parte de crença limitante. Eu tive essa crença limitante muito tempo. Porque as pessoas olhavam para mim, quando eu comecei a fazer um negócio, falavam: não, você não pode trabalhar, você precisa cuidar do seu filho, ninguém vai cuidar dele como você. E aí a gente já vai naquela sequência. Eu não posso colocar ninguém para me ajudar, porque ninguém vai cuidar como eu. Então, isso vai trazendo para a gente uma dificuldade muito grande, inclusive da gente sociabilizar com as pessoas, porque a gente começa a ficar em casa, a gente não quer ir a lugar nenhum, né? A vida passa a ser exatamente essa solidão que eu estou falando para vocês. Então, às vezes as pessoas me questionam: poxa, Renato, você hoje tem tantos amigos, conversa com tanta gente. Quando eu te conheci, né, você era uma pessoa mais triste, você não era uma pessoa que tinha essa alegria. E realmente fez toda a diferença para mim. Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, eu conheci líderes incríveis, pessoas que realmente fizeram a diferença na minha vida e que vocês também vão ter essa oportunidade de estar convivendo com todas essas pessoas. Cada uma tem uma história, cada uma vai te trazer alguma coisa bacana. Então, os desafios, gente, são parte da jornada. A gente tem desafios diários, desafios que são desde os desafios pequenos, né, até de uma condição de estar pegando um carro, como a Séries falou, né, de estar fazendo pequenas coisas que a gente acreditava não ser capaz, né, como desafios grandes, né, que é o que eu gostaria de falar para vocês. Essa situação, eu já tenho essa situação com meu filho, né, que é uma situação bem desafiadora, mas hoje, dia 21, está fazendo um ano que eu perdi a minha mãe. Foi a pessoa que mais me ajudou com ele. Ela ficava com ele para me poder estar fazendo live, para me poder viajar, para me poder estar acompanhando a minha equipe. E ano passado, nesse mesmo dia, ela faleceu. Então, assim, para mim foi uma perda muito grande, muito grande. E, assim, eu penso o seguinte, gente: o ano de 2024 foi realmente um ano de muito aprendizado para mim, através dos desafios, porque os desafios, eles não são só desafios para realmente só desafiar a gente. São os desafios que levam a gente a tomar decisões diferentes, a fazer escolhas diferentes. E no dia 21 de março ela faleceu. Um mês depois, 35 dias depois, eu passei pela enchente do Rio Grande do Sul, onde eu saí de casa, né, uma casa que era uma casa fantástica, toda feita, né, para o meu filho. Por quê? Porque a gente tem que ter um propósito quando a gente está aqui. E o meu propósito sempre foi dar para ele o melhor. Então, eu tinha conquistado coisas, eu cheguei a comprar, né, uma casa atrás da minha, onde eu derrubei tudo, fiz um pátio para ele maravilhoso, com balanço, com tudo que ele tinha direito. E aí veio essa enchente, né? No dia 2 de maio, no dia do meu aniversário, inclusive. Às 7 horas da manhã, eu acordei com água dentro de casa e dali eu já peguei 4 cachorros, 2 papagaios, o marido e saímos de casa. Sem imaginar que eu ia ficar 45 dias fora, num abrigo. Eu perdi tudo, gente. Perdi tudo, tudo que vocês imaginarem que é possível perder dentro de uma casa. Não sobrou nada, nada, nada. E eu tinha um desafio maior ainda, né? Uma equipe gigante no Rio Grande do Sul que estava passando pelo mesmo problema, pelo mesmo desafio que eu. Então, um desafio que é surreal, né? Difícil até de estar passando para vocês o que é isso, mas o que a gente, nessa situação toda, eu estava, então, diante de um abrigo, né, morando com várias pessoas, né,
e sem ter condição de trabalhar, entre aspas, porque eu pensava, eu preciso continuar. E eu olhava aquela turma da minha equipe toda desesperada, cada uma num abrigo diferente, cada uma num canto, e assim, eu não sabia se eu seguia, né, com o pessoal que estava ali, normal, nas outras cidades, ou se eu ajudava aqueles ali, que eu também estava precisando de ajuda. Então, assim, gente, é uma coisa surreal. E você acha que você não vai, no dia seguinte, você não vai conseguir fazer nada. E aí a gente passa por esse desafio e fica se perguntando. Eu ficava me perguntando, gente, Deus deve ter algum propósito nisso tudo. Um propósito porque eu tinha uma casa, uma franquia da Atlântica Natural, estava fazendo, estava conseguindo conquistar as coisas, eu estava crescendo como pessoa, crescendo como líder, podendo ajudar as pessoas, e de repente, assim, meu mundo caiu de uma forma gigantesca. Eu perco a minha mãe, um mês depois, a minha casa com tudo dentro, eu me encontrava num abrigo, né, com 4 cachorros, um filho autista, o marido, 2 papagaios, e sem saber que rumo que eu ia tomar. Mas, gente, quando eu perguntava para Deus, né, eu tive uma escolha ali. Ou chutar o balde, largar tudo, porque dá vontade de desistir, gente. Eu perdi todos os produtos, eu não tinha roupa, o meu menino não tinha nada mais. Eu não tinha computador mais para trabalhar, eu não sabia como é que eu ia trabalhar com o celular. Meu celular já assim, cheio já com muita material, eu tinha que apagar porque não cabia mais nada. E assim, eu comecei a ligar para as pessoas da equipe, todo mundo muito preocupado, eu não queria passar essa aflição para eles, porque eu já sabia que eu ia precisar que eles trabalhassem dobrado, e foi isso que eu fiz uma escolha de não parar, não parar. Eu olhava as pessoas parando e elas falavam comigo, como é que você consegue? Eu falei, eu preciso reconstruir tudo que eu pedi. Mas o mais doloroso, gente, não era nem os bens materiais. O mais doloroso foi você perder, de fato, né, aqueles bens que não tem como você restituir, né, que são os bens emocionais, né, são fotos, são lembranças, são coisas que você não tem mais acesso, né, que fazem parte ali daquela dor de não ter mais aquelas coisinhas, né, as coisas, foto, que hoje a gente tem celular, mas quando meu filho nasceu não tinha, então era foto mesmo, as minhas lembranças afetivas, tá? Então, assim, foi muito difícil. Mas o que que eu fiz? Eu fiz uma escolha. Fiz uma escolha que eu precisava conversar, mostrar para a minha equipe que eu ia, mais do que nunca, eu precisava deles. Então, quando eles me ligavam, Renata, você está precisando de alguma coisa? Tô. Que vocês cresçam, que vocês continuem, que vocês não parem. Vocês não podem parar. Porque eu precisava da força deles ali naquele momento. Né? E às vezes eu parava, gente, e me perguntava, né? Por que tudo isso, né? E aí eu comecei a ter uma claridade muito grande sobre isso. Então eu pensei, gente, Deus levou a minha mãe um mês antes dessa tragédia, né? Graças a Deus que ela não está aqui para ver isso, para ver esse sofrimento, né? Porque não foi só eu, foram milhões de famílias, foram várias pessoas. Então eu sei que uma pessoa já na idade dela, né? Isso aí teria sido um baque muito forte. Então assim, gente, Deus é muito perfeito, ele é muito maravilhoso, né? Então assim, o que que ele fez? Ele levou ela antes, levou ela, sabe quando, gente? Quando eu estava no navio. A última mensagem dela foi de felicidade quando ela viu meu filho fazendo o primeiro cruzeiro. Então, quer dizer, essa é a lembrança que ela foi embora minha. Então, ela me poupou, inclusive, de não vê-la do jeito que ela estava, né, quando ela faleceu. Porque quando eu desembarquei do cruzeiro, é que eu tive a notícia. Então, nem o enterro dela eu pude acompanhar. Então, gente, foram muitas coisas, né? Então, toda mulher de sucesso já enfrentou desafios? Já. Né? E qual que é o segredo, gente? É não virar as costas para eles. Você precisa bater de frente, enfrentar. Então, o que que eu fiz? Né? Pedi o apoio da minha equipe, que graças a Deus foi sim, né? Foram pessoas sensacionais, toda a liderança, né? Eu não me esqueço do Luciano numa reunião de conselho. O Luciano é marido da Célia, gente, nosso imperial. O Luciano me perguntou, Renata, como é que estão as coisas, né? Eu me lembro que eu falei para ele, ele perguntou como é que eu estava, né, fazendo, né? Qual era a perspectiva, como é que você está? Eu falei, tô fortíssima, correndo atrás do meu imperial. Né? Então, assim, a gente. Oi. Oi, gente, então tá. Então, assim, eu estava correndo atrás e eu falei para ele, agora mais do que nunca eu preciso crescer, né? Eu preciso reconstruir tudo de novo, do zero, né? E as coisas vão acontecendo, né, gente?
porque a gente tem que ter um propósito naquilo ali. Nada acontece por acaso, nada é à toa, né? E como muitas pessoas falavam para mim, ah, Renata, Deus deve ter virado as costas para mim, ah, eu perdi tudo. Eu falei, você não perdeu tudo, você está viva, entendeu? Deus está te dando uma chance. Quantas pessoas morreram nesse desastre que teve aqui? Foram muitas pessoas que morreram, muitas crianças. São coisas assim que a gente dificilmente vai ver. Quando eu estava saindo da cidade, eu na estrada, pessoas a pé, sem nada, pedindo água. Gente, foi uma coisa muito, muito surreal. Então, assim, eu agradeço muito a Deus porque eu não desisti, porque eu tinha tudo para desistir, gente. Às vezes a gente desiste por coisas tão pequenas, né? Então, assim, eu estou contando isso para vocês que eu realmente eu tinha um motivo, vontade de largar tudo, sabe? Olha, quando eu olhava que eu tinha que começar de novo, né? Foi tudo muito. E as coisas vão, Deus vai fazendo as coisas acontecerem, porque uma coisa que você tem que fazer é se redescobrir, e foi isso que eu fiz, né? Então, as pessoas perguntam o que que tem a ver, né? As crenças limitantes com esse desafio, tem tudo a ver, porque é diante de um desafio que você se reescreve, você se reinventa. Então, eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém, né, numa casa cheia de pessoas que eu estava ficando incomodada, não pelas pessoas, mas por causa do meu filho, que é autista, muito barulho. Eu estava sem, eu sabia, ele fica agitado, né? Então, assim, e aí ali eu descobri pessoas incríveis, né? O que que essa enchente me trouxe? Grandes amigos, né? Reconhecimento, amizade, solidariedade. Veio solidariedade de lugares de onde eu menos esperava, de pessoas que eu jamais imaginei. Né? Então, assim, eu criei uma amizade muito grande com todas essas pessoas, e foi assim, foi um momento, tirando a tragédia em si, foi um momento muito especial, né? Porque ali você se descobre várias coisas. Por exemplo, né? Poxa, tanta coisa material que eu perdi, o que que eu posso tirar de toda essa tragédia? Eu perdi tudo que eu tinha, material. Eu aprendi a dar valor nas coisas pequenas. Gente, quando eu aluguei essa casa que eu moro hoje, quando eu vi que tinha liquidificador, você não pode imaginar a minha alegria. Falei, ai, meu Deus, tem liquidificador. Porque o liquidificador, para mim, é um troço importantíssimo, que eu bato a batida do meu filho. São coisas mínimas, gente. Você aprende a dar valor para coisas mínimas. E aí eu entendi, né, que tudo isso precisou realmente, de fato, acontecer de uma forma, às vezes, né, do jeito que foi. Foi uma consciência coletiva, né? Que foram muitas pessoas. Isso não veio a acontecer, né? Porque Deus virou as costas para mim ou para fulana ou para Beltrana, né? Eu perdi uma equipe gigante que eu tinha aqui, então eu sabia que eu tinha um trabalho enorme para refazer, né? E é sobre isso que eu falo, né? Você está começando agora, você vai traçar a sua caminhada não vai ser igual à da sua amiga, não vai ser igual à da sua amiga, cada um tem uma caminhada, tem um tempo, né? Um tempo para que a coisa aconteça, né? Eu posso estar batendo imperial, sei lá, ano que vem ou esse ano, eu não sei, né? O futuro a Deus pertence, o trabalho a gente está fazendo, mas não quer dizer que porque a Rafaela vai bater, a fulana vai bater, eu também tenho que bater. Não, gente, não é assim que funciona. Respeitem o tempo de vocês. Isso é muito importante. A gente precisa do nosso tempo, do nosso ritmo, a gente precisa aprender a fazer da nossa forma. Às vezes a gente quer fazer de uma forma que a gente não está preparado e a gente acaba atropelando as coisas. Então é muito importante, né? A gente precisa ter essa clareza, né? O seu propósito, qual que é? Por que que você vai conseguir? Né? Porque você é merecedora. Eu sou merecedora. Todos nós somos, gente. Tenha senso de merecimento. Não acha que você é pior que ninguém, porque você não é, entendeu? A gente precisa ser merecedora e agradecer, acreditar. Eu sou triplo diamante, imperial em construção, ótimo, mereço. Eu mereço estar lá em cima, você merece. Todos nós merecemos. E a gente, às vezes, cresce muito com essa crença de não merecimento, principalmente por ser mulher, né? Não vou dizer para vocês que sempre foi assim. Tive muitos problemas com o marido, que eu sei que muita gente tem, né? Meu marido me enchia minha cabeça, entendeu? Larga esse telefone, larga esse computador, larga isso, larga aquilo. Hoje, depois de muito trabalhar, ele entendeu o meu propósito, porque eu falei para ele um dia, eu falei, você não vai me parar. Enquanto eu não fizer o que eu realmente quero fazer, enquanto eu não realizar os meus sonhos, porque isso aqui, gente, não é sobre o trabalho, sobre a Atlântica, é sobre você.
é sobre os seus sonhos, entendeu? Até onde, né? O que você está disposto a fazer para realizar os seus sonhos, né? Quanto vale o seu sonho? Porque isso é um sonho. Hoje eu tenho a escolha de ir e não ir, né? Eu já ganhei viagens que eu não fui, eu não pude ir, porque talvez a minha situação, né? Eu digo minha situação não financeira, minha situação de família, né? Hoje eu estou com um pouco de dificuldade, porque eu não posso deixar meu filho com qualquer pessoa, eu tinha minha mãe. Então, assim, eu posso escolher, olha, eu não vou poder ir nessa viagem, porque vai ser difícil, é pouco tempo. Então, são escolhas, gente. Não é porque eu não quero ir ou não posso ir, mas eu preciso entender que nem tudo vai ser igual a Ana, entendeu? A Ana tem uma outra rotina de vida. E a gente não pode se comparar a ninguém. Cada um. O meu problema não é maior do que o de vocês, gente. Ninguém determina o tamanho do problema nem o tamanho do desafio. O importante é que a gente siga em frente, tá? Eu queria passar para vocês, gente, um exercício que eu acho muito bacana, tá? Queria que vocês pegassem um papel e uma caneta e queria que vocês escrevessem, né? Uma crença limitante que cada um de vocês tem, não importa qual, entendeu? E como essa crença está te atrapalhando a evoluir, a avançar, a ir para frente, né? E aí você vai substituir isso por uma nova crença. Exemplo, eu não consigo vender bem, tá? Você não consegue vender porque você não consegue falar, né, do seu produto, da sua oportunidade. Então, você precisa criar uma nova crença, criar a habilidade. Você precisa de informação, você precisa estudar. Então, tudo leva a uma mudança. Se você não estudar, se você não parar para frequentar um treinamento, para pegar um livro, para crescer, tanto crescer, eu falo dentro da empresa, e também aprender como fazer isso, você vai ficar vivendo essa crença limitante, porque isso é um ciclo, entendeu? Se você não tentar mudar, você não vai fazer o efeito que tem que ser feito, o efeito contrário. Você precisa, de fato, fazer alguma coisa por você. Então, façam esse exercício, repensem isso que eu falei, coloque uma crença. Eu escuto muito isso, gente. Ah, Renata, eu queria vender como você. Você sabe vender? Não, gente. Eu não sabia vender, eu não sabia nem apresentar produto, eu não sabia nada, nada, mas eu estudei. Eu perco lá meu pouco tempo que eu tenho para entrar na internet, para ler um livro, entendeu? Para estar me estruturando, né, dentro do que a gente tem, tanto conhecimento que a gente tem para passar, para aprender. A gente tem tantos líderes aí de segunda a sexta, a sábado, passando aí treinamentos incríveis, contando a história deles, mostrando as histórias de sucesso, porque todo mundo pode ter uma história de sucesso, gente. Você precisa, né, criar a sua própria realidade, né? É o que a gente está falando aqui. As crenças, gente, moldam as ações, consequentemente, os resultados. Então, se você tem uma crença e não se liberta dela, os seus resultados não vão mudar. Então, para você ter novos resultados, seja lá no que for que vocês estão empenhados, vocês precisam mudar essa crença, né? Então, você precisa acreditar no seu potencial, você precisa desafiar os medos, né? Enfrentar um dia de cada vez para construir a vida que vocês desejam. Gente, nada pode limitar uma mulher que decide acreditar em si mesma. Gente, isso aqui é um abre coração para vocês, porque eu acho que tem que ser assim, né? Eu acho que para a gente entrar uma na vida da outra, a gente precisa estar de coração aberto, né? E foi isso que eu fiz aqui. Eu espero, assim, grandemente, né, que tenha sido contribuição para vocês, né? Porque o nosso papel aqui está trazendo conhecimento, está trazendo experiências e, principalmente, né, fazendo algum sentido na vida de vocês. Né? Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, né, com alguma coisa. E eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui. Muito obrigada. E, Sérgio, você quer falar mais alguma coisa? Ah, retirou. Renata, parabéns, parabéns mesmo pela apresentação. Eu quero agradecer, mas eu até tinha esquecido de falar uma coisa que eu aprendi, que eu escutei, e eu achei assim que de uma importância muito grande. E deixa eu abrir aqui, essa tirar. Então, uma coisa muito importante que eu vi, eu achei, gente, isso assim, é real.
existe a diferença, eu não sei se vocês já ouviram essa história, se você já ouviu em algum lugar, a diferença do repolho para rosa. O repolho, quando ele nasce lá, quando ele é novinho, ele é todo abertinho. Se você pegar uma plantação, botar no Google aí, botar plantação de repolho, você vai ver que ele é todo abertinho. E devido às adversidades, né, que ele passa, devido à poeira, chuva, sol e tudo isso, o que que acontece? Ele se fecha. Já pegou o repolho, é todo fechadinho. Se você pegar esse repolho e colocar ele, deixar ele ali no cantinho e ele apodrece, você corta ele, ele fede, ele apodrece realmente. É um cheiro tão insuportável que ele fica ali por vários dias sem você conseguir tirar. Já a rosa, ela é diferente. A rosa, ela novinha, ela é um botão, ela é fechadinha. E ela passa pelas mesmas adversidades que o repolho. Sol, chuva, vento, e cada adversidade que ela enfrenta, ela vai se abrindo. E quando ela se abre, cada vez que ela se abre, ela exala um aroma muito agradável, um cheiro maravilhoso. E a rosa, ela não apodrece, ela envelhece, mas ela não apodrece. Tanto é que a gente pega as pétalas de rosa e usa como marcador de Bíblia, de livros. Então, eu quero perguntar para você hoje, mulher que você quer ser? Um repolho ou você quer ser uma rosa? Para você pensar. E a gente tem que ser igual a rosa. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente vai exalar perfume, mais a gente vai ficar mais bela. A gente não vai apodrecer. Todos nós passamos por adversidades na vida. A história da Renata é lindíssima. Gente, ninguém pode mensurar o que ela passou, que outras pessoas passaram, outras famílias passaram lá no sul. Perder tudo. Você já imaginou? Hoje você ter a sua casa, ter tudo, e você, de repente, perder tudo do dia para a noite. Mas isso só fortaleceu ela, só fez ela ser mais forte, ser essa mulher que ela é. Então, eu tenho certeza que a Renata é uma rosa, ela não é repolho. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui também escolheram ser rosas. Então, meu convite hoje para vocês, mulheres, sejam rosas. Se abram para a vida, se abram para as oportunidades. Exalem o melhor perfume que vocês puderem, porque na nossa empresa tem os melhores perfumes do mundo. Então, sejam perfumadas. E quero agradecer a vocês por tudo, por estar aqui com a gente, por esse encontro maravilhoso. E não acabou, tá? Sexta-feira tem mais. Terão mais duas mulheres aqui para trazer para vocês outros ensinamentos. Então, se isso fez-se hoje, fez sentido tudo que eu e a Renata trouxemos para vocês, convide mais uma mulher, traga mais uma mulher, para que ela possa ter a vida transformada, para que ela entenda que ela é rosa e não repolho, tá? Um beijo no coração de vocês. Tem que fazer a fotinha, Ana. A Ana é assistente, gente. É a nossa assistente, a nossa imperial maravilhosa. Cadê a Ana? Opa, boa noite. Primeiro, agradecer em nome de todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui na sala, agradecer vocês duas, Célis, Renata. Vocês são maravilhosas, líderes incríveis, mulheres, exemplos para todas nós, né? Mulheres líderes, então, mães maravilhosas. Mulheres, né, esposas virtuosas. Então, muito obrigada por todo o ensinamento dessa noite. E é só orgulho e muita gratidão que eu tenho de ter duas mulheres tão incríveis assim no nosso time, né? Então, até estou emocionada aqui de ter vocês aqui junto com a gente. Muito obrigada a todas as mulheres. Vamos tirar uma foto bem bonita. Se vocês estiverem aí, abram as câmeras para a gente tirar uma foto. Não vai aparecer todas. Meninas, no próximo treinamento, se arrumem para sair na foto, porque vocês vão sair na revista Caras, hein? Só um aviso para Olha vocês, hein? isso! Não deixe a câmera fechada, abram a câmera de vocês, tá? Fiquem bem bonitas para estarem aqui com a gente.